Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa Manda Aqui Solidário. O programa Manda Aqui Solidário faz parte da grade de programação do Manda Aqui Online, onde nós temos programas todos os dias da semana. Você desde já é nosso convidado a participar. Todas as tardes, às 15 horas, você tem um programa diferente, tratando de assuntos diferentes, mas que apontam para o reino de Deus. Tenho certeza que vão ser muito edificantes para a sua vida, vai te trazer muita informação, vai te trazer divertimento também em alguns programas, e fica aqui o meu convite para que você venha participar. Eu sou Carlos Gomes, um dos pastores auxiliares aqui da Igreja do Brasil para Cristo no Manda Aqui. Temos aqui como nosso pastor presidente o pastor Joel Estevanato, e estamos aqui nesse programa para falar um pouquinho do que a igreja faz na área social / solidária. Nós temos aqui na igreja 3 frentes que trabalham com trabalhos sociais, que fazem trabalhos sociais. Nós temos o Instituto José Sampaio da Silva, que é o mais antigo dos nossos trabalhos sociais, tem mais de 30 anos aqui, que atende a comunidade local com vários serviços. Nós temos também o SAM, que é o Serviço de Assistência Missionária, que trabalha também com a comunidade na área de cursos, de artes, de cursos pedagógicos, e é uma bênção também. E temos o GEAS, que é o Grupo de Evangelismo e Ação Solidária. O GEAS trabalha basicamente com pessoas em situação de rua e trabalha também com as pessoas da comunidade de baixa renda no atendimento às necessidades básicas dessas famílias, né? Entregamos cestas básicas, atendemos as pessoas na rua agora nesse inverno com cobertores, com agasalhos, levamos uma sopa quente. E esse é um trabalho contínuo, é um trabalho sistemático que nós fazemos o ano todo. No inverno a gente faz um pouquinho mais do que nós normalmente fazemos nas outras épocas do ano, né, com a entrega dos cobertores, mas esses trabalhos que o GEAS desenvolve, eles são sistemáticos, acontecem semanalmente, ou melhor, quinzenalmente, né, nós temos trabalhos na rua. E uma vez por mês nós temos o trabalho com as famílias que nós trazemos aqui para a igreja, famílias que recebem a cesta básica, que participam de um culto, que louvam ao Deus, que são edificadas por uma palavra e no final de tudo isso recebem aí a sua cesta básica. O programa Manda Aqui Solidário, ele tem 3 objetivos fundamentais. O primeiro objetivo do Manda Aqui Solidário é compartilhar com vocês aquilo que nós da Igreja do Brasil para Cristo do Manda Aqui fazemos aqui, para que você se inspire, para que você tenha alguma ideia, ou até para que você pegue alguma coisa daquilo que a gente faz e reproduza na sua comunidade. Nós temos aqui alguns anos de experiência nesse trabalho. O GEAS este ano completa 9 anos, na verdade já completou 9 anos, e nós temos aqui esse trabalho que tem ajudado muitas pessoas, que tem até promovido a transformação de vida daqueles que querem. O segundo objetivo do programa é o objetivo de trazer os voluntários para fazerem parte, né? De chamar para aquelas pessoas que têm uma disponibilidade de tempo, seja pouco ou seja muito, mas que possam servir, que possam se envolver com a obra e possam com isso ser abençoados, porque Jesus nos ensinou que muito melhor é dar do que receber. E em terceiro lugar, nós temos como objetivo também angariar doações para todo esse trabalho social que nós desenvolvemos. E hoje, no programa de hoje, nós temos uma convidada aqui, que é membro do GEAS desde o início, desde o comecinho. Quando o GEAS começou, quando não tinha nem nome, ela já estava participando. E ela vai falar um pouquinho aqui da experiência dela, e com isso eu quero apresentar aqui a diaconisa Valquíria Santana. Boa noite, Val. Boa tarde, Boa tarde. Seja muito bem-vinda. Boa tarde, pastor. Muito obrigada pelo convite, né? Tô aqui um pouco nervosa, né? Um pouquinho, né? Faz parte. Acho que ir para a rua dá menos nervoso. Tá certo. Val, eu queria que você falasse um pouquinho de você, para que as pessoas te conhecessem, falasse um pouquinho da tua história, como você conheceu Jesus, como você veio para a igreja, como você começou a trabalhar com os trabalhos sociais, o que te levou a fazer. Fala um pouquinho para a gente. Já estou há um tempinho aqui na igreja, né? Já faz alguns anos. Eu conheci a igreja através do lugar que eu trabalhava. Acho que boa parte da igreja aqui trabalhou na capela com o pastor Francisco. Uhum. Eu trabalhava numa empresa que era cliente dele, e ele acabou comprando a carteira, e eu brinco que ele me comprou junto, né? Eu fui, e aí o diácono Paulo Augusto,
trabalhava lá também. E aí ele foi me evangelizando, né? Eu lembro que eu brincava, que eu falava assim, eu era católica praticante, e a gente almoçava junto, e aí ele foi me evangelizando. E aí, aos pouquinhos, eu fui. Apesar que não foi aos pouquinhos, não. A primeira vez que eu vim, eu já fiquei. Já de uma vez. Já fiquei e nunca mais saí. Graças a Deus. Eu falo assim, Deus planta, né, a gente? A árvore não anda, então eu só saio daqui quando Deus não arrancar. Essa expressão é muito boa. Se Deus te plantou aqui, é aqui que você tem que ficar, Aqui que porque a árvore não anda, né? A árvore não anda. Se Deus plantou aqui, se Ele tem algum objetivo na minha vida nesse lugar, então é aqui que eu tenho que dar frutos. Tá bom, Né? que Então bom. já estou aqui, já uns 20, alguma coisinha. Você está aqui antes do projeto 2000, né? Eu vim na época, né, que era só aqui embaixo ainda. Aí fui batizada em 2000, eu batizei em 2000, né, e vim pro GEAS, quer dizer, antes do GEAS, né? A gente já tinha um trabalho aqui e eu tive muita curiosidade, porque assim, é uma coisa que me preocupava bastante. Eu falei, o que leva um ser humano a ir para a rua? O que leva um ser humano a ficar na rua? Então, essa era a minha pergunta antes de eu conhecer Jesus, antes de vir para a igreja. E eu sempre sempre tive essa curiosidade, o que levava as pessoas a ir para a rua? E aí, quando eu vim aqui e teve esse trabalho, a primeira vez que eu saí, eu só chorava. A gente foi num lugar que só tinha pessoas de idade, eu falei, e aí eu ainda não morava direito, aquele receio. Eu lembro que eu orei por uma pessoa e eu falei assim, o senhor não quer ir desta para uma melhor? Aí... Acho que eu não estou preparada. Ele falou, não, aqui tá ruim, mas eu quero ficar aqui. Eu quero... Aí depois você explicou para ele que era uma vida melhor aqui na Terra, Uma vida melhor né? aqui na Terra, né? Mas assim, a primeira vez eu só chorava. Foi bem impactante para mim. Né? Então, e aí eu fui ficando no grupo, fui amadurecendo, né? Fui batizada aqui. E eu lembro que eu era a primeira a chegar, mas também a primeira a ir embora. Não demorei para me envolver na igreja. Mas depois eu vim para a diaconia, né? Faço parte da diaconia já há alguns anos. E do GEAS. A gente já está há algum tempo aqui na igreja. Sim, maravilha. Você estava falando que você tinha uma curiosidade muito grande em relação ao porquê das pessoas estarem na rua, né? Você sabe que quando a gente começou o trabalho do GEAS, o GEAS começou assim, você lembra muito bem disso. Não foi alguma coisa programada, não foi alguma coisa planejada, vamos fazer, não. Um dia, né, chegando em casa, uma noite muito fria, o Espírito Santo falou claramente no meu coração, olha, você chegou em casa, e as pessoas que estão lá fora? Né? E aí a gente se juntou para fazer a entrega dos cobertores. Lembro que na primeira semana, em menos de uma semana, nós arrecadamos 310 cobertores. Estava bem frio, Estava né? muito frio. Estava muito frio. E naquela época, eu achava que as pessoas que estavam na rua, eu tinha essa curiosidade também, eu achava que as pessoas que estavam na rua eram aquelas pessoas que tinham vindo de repente de um outro estado para cá e não tinham dado certo e por isso estavam na rua, ou de repente alguma circunstância de alguma pessoa que foi despejada e não tinha como ir para algum outro lugar. E infelizmente a gente constata que não é isso, né? A maior parte está na rua por opção mesmo, né? Porque não querem se sujeitar, né? Não querem compromisso, não querem responsabilidade, problemas de relacionamentos, né? Eu lembro que tem muitas situações, né? Porque a minha mãe quer que eu limpe a casa e a pessoa não quer ter a responsabilidade nem com isso. Quer dizer, come, bebe, não quer ter o compromisso de ser horário que... Até para ir para um abrigo eles não querem ir. Porque no abrigo tem hora de entrar e hora de sair. Tem disciplina. Tem disciplina, né? Tem banho. Uhum. Então eles não querem. Então é bem difícil, né? Quando você acha que eles vão por opção. Eles não estão ali somente por uma situação difícil. Claro, tem alguns casos que a pessoa foi levada a isso. Mas na maioria dos casos, a pessoa optou em ir para a rua porque é mais fácil. Sim. E a maioria daqueles que a gente conversa na rua, eles moram próximo do lugar onde eles ficam, né? Sim. E você falou uma coisa importante, a maior razão que leva eles para a rua é a questão de relacionamento. Eles não sabem se relacionar, eles não sabem enfrentar um problema, eles não sabem contornar uma situação, então para eles é mais fácil fugir da situação,
né? Eu me lembro de alguns casos que a gente já encontrou em que o homem diz o seguinte: olha, eu não aguento mais ficar aqui, eu não quero mais levar essa vida, eu não quero mais discutir com você, então eu vou embora e deixo tudo aí. Né? Vou para a rua e acabou. Não tenho a responsabilidade de arcar com mais nada. Sim, sim. É isso que eles optam. Com certeza. E assim, esse é um dos motivos que eu acho o trabalho do GEAS muito importante, porque se o trabalho do GEAS tivesse como objetivo somente levar a comida ou a roupa para a pessoa, a comida e a roupa não resolve esse problema de relacionamento. Né? O que resolve esse problema de relacionamento é ele ter uma mudança de vida, é ele ser transformado, ele conhecer Jesus. E é esse que é o diferencial do GEAS, porque a gente chega lá, a gente não leva só a comida, a gente senta, a gente conversa com eles. Eu lembro que teve uma ocasião lá na Santa Cecília que a gente come com eles lá, né? A gente não só leva comida. Então eu estava sentada comendo com uma senhora e ela contando dessa experiência dela, da situação, porque que levaram para a vida, aí encostou uma perua, desceu várias pessoas e ficava assim, pão, café, água. Eu ganhei pão, café. Estava sentada ali no meio, Estava sentada, né? ali, então eles não sabem nem. Então, assim, a função deles era só entregar, né? Aquilo ali e pronto, né? Então, não está preocupado, porque são pessoas invisíveis para a sociedade. As pessoas não olham para eles. Então, infelizmente, tem essa situação, né? Que eles são vistos como um pedaço de papel ali na rua. Infelizmente, né? Muitas pessoas passam e não dão atenção, simplesmente ignoram, né? Tem a questão da marginalidade, tem a questão da violência, tem, mas não é maioria no meio deles. Não, né? Os de rua não. Os de rua é diferente desse pessoal que está, porque você já vê pela fisionomia, né? Do usuário de droga, de crack, coisas assim. Mas o morador de rua mesmo, ele é mais por conta da bebida e por conta de relacionamento com a família. E aí, infelizmente, com o tempo na rua, eles acabam indo para a marginalidade, né? Infelizmente, depois de um tempo na rua, eles perdem a noção de vida em sociedade, Sim, né? Eu vi estudo uma vez que fala que com um ano na rua, a pessoa já não tem noção nenhuma de vida em sociedade. Ele vive como um animal, ele faz as necessidades dele onde ele quer. Ali não tem preocupação com nada. E aí, infelizmente, né? Já vive assim como a margem mesmo, né? Não tem essa preocupação. E Val, me fala uma coisa, você teve alguma experiência, sei que teve muitas, mas assim, alguma que você consegue se lembrar que realmente foi assim impactante, que a pessoa te tocou, te moveu e você olhou com um olhar diferente? Teve uma que essa realmente assim, foi a mão de Deus naquele lugar. Porque eu sempre oro quando a gente vai sair, eu falo, Senhor, tem muita gente na rua. Então, prepara, Senhor, que a gente chegue naquele que o Senhor preparou, né? Que a gente alcance essa pessoa que tá buscando o Senhor. E teve uma noite que estava muito frio. Inclusive, eu desci do carro com uma das cobertas nas costas. Quando a gente chegou ali no Largo do Japonês, tinha um senhor bem no terminal ali do Cachoeirinha. E esse senhor, eu cheguei perto e eu falei, boa noite, o senhor aceita uma sopa? E aí ele começou a gritar, Jesus, Jesus, Jesus. E aquilo, eu fiquei assim meio assustada, e todo mundo que estava comigo ficou meio assim, né? Ele estava todo molhado. Ele comeu 2 marmitex, estava com muito frio. Então foi uma situação que me impactou bastante. Assim, ele devia ter clamado para Jesus, porque quando chegou a sopa, ele, nossa, não dá nem para decifrar, assim, ver as condições que ele estava, já era um senhor de idade, então foi bem impactante. Muito provavelmente a reação dele foi uma reação de gratidão, né? Não, ele só clamava por Jesus, né? Porque às vezes a gente chega só obrigada, obrigado e tal, mas ele não, ele clamou por Jesus, né? Ele começou a gritar, Jesus, Jesus, e infelizmente, aí entrando por esse lado, as pessoas que estão na rua, a maioria é desviada. Sim, 90% conhece a palavra. Isso é muito triste. Aí você pergunta, por que saiu da igreja? Saí porque o fulano, porque o Beltrano. Aí a gente fala assim, mas e Jesus, onde ficou? Quem morreu na cruz por nós? E a pessoa saiu porque um irmão pisou no calinho dele ali e ele
Ele achou melhor sair, só que o diabo não trabalha dessa forma, né? Saiu, ele não quer só tirar a pessoa da igreja, infelizmente quer levar para o fundo do poço mesmo. Então isso é muito triste. Então, eu falo que quem está na igreja, que tem buscado o Senhor, tem dificuldade na igreja? Tem, mas lá fora é um pouquinho pior. Com certeza, né? Lá fora é um pouquinho pior. Com certeza. E assim, sempre que a gente se depara com situações assim, de pessoas que um dia estiveram na igreja e hoje estão vivendo naquela situação, eu olho muito para nós que estamos na igreja, né? E para aquilo que o apóstolo Paulo fala, né? Aquele que pensa que está em pé, cuide para que não caia, né? Porque é bem complicado. Dos que a gente encontra, muitos tiveram ministério na igreja, não eram simplesmente frequentadores de igreja, tinham um ministério, né? Cantam, muitos que a gente vê, quer cantar, porque eram levitas, porque eu brinco com o pessoal da diaconia, que eu falo, graças a Deus, nunca achei nenhum diácono, graças, eu não queria encontrar nenhum outro, né, mas pelo menos diácono, a gente não encontrou nenhum, então, porque diácono tá para servir, né, então é diferente, a gente toma as cacetadas e vambora, vida que segue. Tá certo. Mas, infelizmente, tem bastante, assim, pastores, presbíteros, levitas, e aí a gente, não, eu sei que um dia eu vou voltar, mas... Às vezes não dá tempo, né? Não dá tempo. Não dá tempo, infelizmente. E aí a gente encontra, infelizmente, algumas pessoas que já passaram por aqui. E aí você encontra a pessoa na rua, volta. Não, eu sei que eu vou voltar, mas... E a gente vê a importância da espiritualidade, a importância de ter vida com Deus, né? De ter um tempo a sós com Deus. Porque essas pessoas que se desviaram, eu acredito, e assim, tenho convicção disso, que não tiveram um verdadeiro encontro com Cristo. Porque aqueles que têm um verdadeiro encontro com Cristo não deixam Cristo por nada, né? Seja qual for a dificuldade, né? Eu não posso falar que ela não teve um encontro com Deus, mas assim, ela parou de olhar para Jesus. Ela parou de olhar para Jesus e aí começou a olhar para a circunstância. Acho que elas fazem que nem Pedro, né? Tá andando sobre as águas ali, aí começa a ver, tirou os olhos de Jesus e aí ela afunda mesmo. Que a Bíblia fala que é aquele que pensa, né? Se a gente pensa que está em pé, começou a olhar para o lado, a gente perde o foco e infelizmente... E aí para voltar fica um pouco mais difícil. Mais difícil, sim, com certeza. Se não tiver uma ajuda, se não tiver alguém ali apoiando, né? E eles têm bastante dificuldade para voltar. Mesmo indo para uma casa de recuperação, que às vezes a gente consegue levar, mas eles, pelo tempo que está na rua, às vezes não conseguem ficar limitado àquela disciplina, né? Porque na rua não tem disciplina nenhuma, dorme a hora que quer, levanta a hora que quer, sai a hora que quer. Eu lembro que uma das vezes que a gente saiu, encontramos uma pessoa e ela falou, era o quê? Umas 2 horas da manhã. Eu vou para casa, mas tem que ser agora, lá em Mariporã. Eu falei, não, amanhã cedo a gente vem, 8 horas da manhã, põe você no ônibus. Não, amanhã eu estou dormindo. E oi? Então, assim, a pessoa não queria, né? Porque a pessoa que realmente quer sair, ela se compromete, né? E vem, e tá em tal horário, é mais difícil, eu sei que é difícil para elas, mas tem que ter o querer. Meu filho que fala assim, mãe, você só pode ajudar quem quer ser ajudado. Porque senão não funciona. Não funciona. Às vezes a gente quer ajudar, e aí, se você dá a mão, é capaz de você ir junto. E assim, e o nosso problema, eu digo nosso porque eu sou muito assim também, às vezes a gente quer mais do que a própria pessoa. Sim. E não adianta. Se a gente vê a dificuldade da pessoa, vê o que ela dá. Aí você quer fazer, mas a pessoa não quer. Então não adianta. Você tem que dar um apoio e ajudar aquele que quer sair. Aquele que quer sair, acho que a gente tem que dar todo o apoio. Mas infelizmente aquele que não quer, o que a gente tem que fazer é orar. Orar por ele. Né? E infelizmente, algumas pessoas não estão preparadas para fazer o evangelho de rua. Porque se você trazer para você toda aquela dificuldade deles, você não tem estrutura para continuar a sua vida depois. Sim. Né? Então isso é mais. Até porque assim, a maior parte dos problemas a gente não consegue resolver. Não, né? 99. A grande maioria dos problemas a gente não consegue resolver. Não resolve, não tem como. É óbvio que assim, né? Cristo fala, né? Sem mim nada podeis fazer.
mesmo nós estando em Cristo, mesmo indo em nome de Jesus, tem aquelas questões que são naturais e que dependem, que são processos, né, que dependem da pessoa, né, se alinhar ao processo para que ela possa sair daquela situação. Isso não depende da gente, isso não depende de Cristo, depende da pessoa querer, né? Com certeza. É verdade. Val, você estava falando agora há pouco da diaconia, né? E eu sempre gosto de comentar com os entrevistados que vêm aqui, os convidados, né? Porque não é uma entrevista, é um bate-papo, né? Com os convidados que vêm aqui, sobre a questão de voluntariado. Eu sei que você exerce vários ministérios na igreja e você é uma voluntária assim que se desdobra, né, em N lugares, só não ao mesmo tempo, né? Não dá, ainda não. Então eu queria que você falasse rapidamente um pouquinho de cada um dos ministérios que você serve. Jesus! Vamos começar pelo GEAS, né? Vamos começar pelo GEAS. Eu faço parte da coordenação do GEAS. Isso. No GEAS a gente tem uma turma que eu faço parte do grupo de sexta-feira, né? A gente vai direcionando os trabalhos de sexta. De sábado que a gente faz a entrega das roupas. A gente tem o bazar também, o bazar comunitário, que são peças que, porque infelizmente das roupas que a gente recebe, nós não podemos levar tudo para a rua. Ah, não? Por quê, Val? Porque se a peça for muito boa, eles trocam por droga. Então, eu lembro de uma situação que eu lembro, um frio, e a pessoa estava descalça. A gente deu uma meia nova e um chinelo. E terminamos ali, estamos fazendo a entrega da sopa, fazendo as coisas. Daqui a pouco volta o rapaz, descalço de novo. Eu já tinha trocado. Então, assim, não dá para a gente dar alguma coisa muito boa. Então, o que vem de coisas boas, a gente faz um bazar e reverte isso em alimento, né? Porque nem sempre o que a gente recebe, né, dos grupos de GEMES, que são os responsáveis de ofertar, nem sempre dá para a gente montar cestas. Então, com essas roupas, a gente faz o bazar e compra os alimentos e as cobertas, né? E as necessidades que às vezes precisa. A gente está na rua, vê, às vezes eles precisam de um remédio, coisa assim, acaba ajudando nessa parte. Tá certo. Então, e aí você serve na diaconia? Aí eu sirvo na diaconia, sou uma das líderes da diaconia, né? Nós somos hoje em 40 membros da diaconia. E aí eu sirvo junto com o Dr. Paulo Augusto, que é o líder da diaconia. Eu estou junto com ele ali ajudando, né, na coordenação. Então ali, então, venha para a diaconia. Você, venha para a diaconia. No meu GEMES é assim. Eu sou líder de GEMES, gente. GEMES são os grupos pequenos, né? São os grupos pequenos, que é um grupo de evangelismo e maturidade espiritual. E aí, no GEMES, eu sempre brinco com os meninos, né? Eu falei, gente, venha para a diaconia. Já consegui alguns, né? Então já consegui alguns. Já consegui alguns. Vamos orar, vamos servir. Não sei o que eu vou fazer na igreja. Vem para a diaconia, ora, vê de Deus. Se for para ir para outro lugar, você vai. Porque assim, para vir para o GEAS, nem sempre a pessoa está preparada. Então, acho que na diaconia, a pessoa servindo. Então, ali ela já começa a ver algumas coisas e aí já vai se preparando para ir para o GEAS. Aí eu fui trazendo as meninas para a diaconia e agora já estamos lembrando, porque a gente já tem a Silmara, já tem o Paulo Sérgio. Estamos trabalhando. Para ir, né? Para ir, vamos alcançar aí os irmãos. E... Single Up. Então o Single Up. O Single Up é um grupo que apareceu assim na minha vida. Eu vim para a igreja, eu já estava divorciada. Quando eu vim, meu filho tinha 4 anos. Né? E aí eu não me encaixava nem nos casais e nem nos jovens. Porque assim, você com filho, né? E nos jovens, eu tinha 27 anos. Então não me encaixava ali no meio dos jovens. E aí eu tenho com algumas outras irmãs e graças a Deus aqui na igreja nós temos palavra. Nós somos abençoados ricamente com palavras. Então, assim, nós temos os cultos, os grupos de GEMES. E o Single Up veio para acrescentar. A mulher que está sozinha, o irmão que está sozinho. Né? A gente acabou juntando aí a turma dos 40 aos 60 hoje. E com menos idade, aquelas que não conseguem se encaixar no meio dos jovens. Né? Porque se divorciou ou ficou viúva, aí acaba vindo para o grupo. É um grupo de relacionamento. Né? Inclusive, esse final de semana, nós fomos assistir
o musical Radassa. Sim. Maravilhoso. Indico para quem quiser ir assistir, vá. A companhia É muito MC, bom. né? Isso, maravilhosa. Muito peça. bom. Então, assim, e o single up é para isso, é para relacionamento. Como a maioria mora sozinho ou com filhos, e às vezes tem a dificuldade para um acompanhamento no médico, então a gente está sempre junto, um auxiliando o outro. Que bom. Então, o grupo é para isso. Que bom, maravilha. Aí faço parte da intercessão. Intercessão, Intercessão. torre de intercessão. Torre de intercessão, e que aí a gente tem a intercessão dentro da igreja, né? Eu não faço parte da intercessão dentro da igreja. A gente tem um grupo de intercessores da igreja, né? E aí eu faço parte desse grupo, que a gente vai estar orando pelos membros da igreja, pelos ministérios da igreja, né? Inclusive, os irmãos podem fazer parte também do Torre de Intercessão. Toda última sexta-feira tem reunião. É isso aí, é isso aí. A gente preparou umas fotos, né, de alguns trabalhos que foram realizados e elas vão começar a passar agora. E eu queria que você comentasse um pouquinho a respeito do trabalho que está expresso nas fotos aí, ó. Aí isso aí é quando a gente está saindo. Toda vez que a gente sai, aí a gente tira uma fotinho antes. Aí logo essa, né? Eu tô com bem Esse é o grupo de sexta-feira. A gente está se preparando para sair, para levar uma sopa para o povo. Maravilha. Aí a gente está na rua já, né? A gente para onde tem o pessoal, leva roupa, a gente leva as cobertas, leva uma sopa que é maravilhosa, as irmãs abençoadas que preparam a sopa. É um tempo muito bom de a gente estar ali também orando com eles, né? Verdade. Essa aqui, esse pessoal, eles ficam até ali uma travessinha da Santa Inês, né? Isso. A gente tem acompanhado eles já há algum tempo e Deus tá movendo as águas ali naquele lugar. O pessoal que fica numa barraca, né? Esses dias ela estava até internada, já teve alta. Né? Esse é um pessoal que fica ali no Peri. Acho que é isso. Não, antes de chegar no Terminal Cachoeirinha, ali no Imirim. É um pessoal, e ali está revezando bastante o pessoal. Ali é no Mercado do Peri, né? No Larguinho do Peri. Isso. No Larguinho do Peri, Antes do AMA ali, né? Isso. Ali, antigamente, ficavam muito mais pessoas. Hoje são poucos que a gente encontra por ali. A gente encontra mais no outro mercado, depois do... Não sei se é mercado, é depósito de material de construção. Atrás do posto Ipiranga ali. Ali a gente encontra um pouco mais. Deixa eu só fazer um comentário. Essa foto, ela expressa um dos diferenciais do nosso trabalho. Enquanto tem uma pessoa ou duas conversando com quem está sentado lá orando, o restante está atento ao que está acontecendo, está intercedendo, ou seja, está interagindo, né, com o que está acontecendo ali, né? Não é simplesmente chegar, dar uma roupa, entregar uma marmita e ir embora, né? Não, a gente fica ali um tempo conversando com eles e alguns já conhecem a gente, já chegam, não deixa a gente sair nem antes de orar, então é um tempo bem proveitoso, porque é um tempo que também é onde eles conseguem falar com pessoas que não estão do meio deles, né? Alguém porque muitas vezes eles só querem ser ouvidos. Então é um tempo que a gente separa ali para... E também assim, se a gente não levar nada, você não consegue ter acesso a eles. Exatamente. Né? Então a gente leva sopa, porque comida, muita gente leva. Muita gente leva comida, mas assim, um tempo de falar com eles são poucos. São poucos. E a sopa ela acaba sendo um instrumento para essa aproximação. Para essa aproximação, poder, né? isso, ou a roupa, ou um cobertor que eles estão necessitando, e aí dá essa abertura para a gente conversar com eles. Maravilha. Né? Acho que Tem mais alguma? É a última essa. Esse aí é nosso povinho. Última sexta-feira que a gente saiu, preparados aí para fazer a obra. É o que eu falei para o Senhor, meu carro sempre está à disposição do Senhor para estar fazendo a obra, e a gente leva não só os mantimentos, mas leva a palavra do Senhor a eles. E a maioria das pessoas aceita a oração, né? Eu estava comentando hoje com uma pessoa, eu falei assim, a maioria, graças a Deus, nós nunca tivemos nenhuma ocorrência que pudesse falar assim, que colocasse nossa vida em risco. Em risco, né? E como Deus é maravilhoso. Deus sempre cuidou e já teve situações aqui perto do supermercado Giga mesmo, tem uma pracinha ali, que outro dia tinha assim,
não eram só moradores de rua, viu? Um pessoal que estava usando, né, drogas por ali e tal, mas eles vieram, mas eles respeitam. A gente nunca teve problema. Tia, tem comida, tia, tem coberta e tal, e aí a gente tem um tempo ali para conversar com eles, mas assim, eles não ouvem muito, né? Esses que estão no vício, eles só vêm na necessidade deles. Se eles estiverem usando alguma coisa, também eles param, eles respeitam. Eles respeitam, né? Respeitam. É isso que você falou, é importante para quem está nos assistindo e de repente quer começar um trabalho ou quer ingressar em um trabalho. Nós estamos há 9 anos e nunca tivemos nenhum problema. O Senhor sempre nos guardou. Sempre guardou. Né? E eles respeitam o trabalho que é feito, né? Então isso é muito gratificante. E além deles respeitarem, se eles estiverem usando alguma coisa e a gente chegar, eles param na hora. Eles param na hora. Eles falam, ó, chegou o povo da igreja, chegou. Né? Vamos parar. Chegou o pessoal do Pastor Carlos. Chegou o pessoal do Pastor Carlos, aí ele já conhece, né? Porque a gente, de alguns anos para cá, a gente tem feito o trabalho no bairro, aqui na região, para que também fique de fácil acesso para eles, se eles quiserem vir até a igreja, conhecer e começar a congregar, né? Aí fica mais fácil. Não, com certeza, isso é importante. Então, Val, estamos terminando o nosso bate-papo aqui. A gente começou na semana passada com o Paulo Sérgio, hoje está vindo você, e a ideia é trazer outros irmãos, né, que fazem parte efetiva do GEAS, para que possa dividir um pouquinho da sua experiência, que possa falar um pouquinho daquilo que o trabalho tem acrescentado na sua própria vida, né? As experiências de você ver uma pessoa sendo transformada, como agora há pouco, por exemplo, nós tínhamos aqui o Silvio, que acabou de sair, né? Funcionário da igreja hoje, que chegou na igreja no estado deplorável, né? E aí aceitou ser ajudado, né? Aceitou ser ajudado e graças a Deus hoje está firme aí, né? Então eu queria saber de você se você quer deixar algum recado, se você quer falar alguma coisa para a gente encerrar, deixar suas redes sociais. As redes sociais. Não, assim, que toda pessoa que tiver o desejo, né, de conhecer o trabalho do GEAS, de servir nesse ministério, porque é muito gratificante, né? Às vezes a pessoa não tem condições físicas, né? Porque a gente sai à noite, não quer ir à noite, mas tem muitas outras coisas que a gente pode fazer. Tem as irmãs da sopa, que são uma bênção, preparado durante o dia. Às vezes você fala assim, eu não tenho esse tempo, eu não posso sair. Tem a parte do bazar, então assim, tem a parte da cesta básica, tem a parte também do sábado, que a gente atende o pessoal da comunidade, então que eles precisam também ser acompanhados. Então tem bastante coisa para ser feita no ministério. Então essas pessoas podem estar se aproximando aos poucos e quem sabe tá aí ingressando no ministério. É bênção. Tá certo. Maravilha. Muito obrigado, Val, pela sua presença aqui, pela sua participação e volte quando quiser. Ela estava um pouquinho nervosa, né? Um pouquinho nervosa? Eu brinquei, eu fiz uma oração hoje cedo, falei, Senhor, mas no mesmo dia, pastor, no mesmo dia, você pediu, né, para ele te usar como ele quer, e no mesmo dia veio um convite para você participar aqui, né? Mas o senhor, eu não devia ter atendido a ligação, mas tudo bem, né? Deus quem sabe. Amém. Tá certo, tá bom. Muito obrigado mesmo pelas experiências eu que agradeço, que você compartilhou e por estar junto com a gente aqui mais uma vez. Está junto com a gente em tudo, né? E no programa pela primeira vez. Né? No programa pela primeira vez e estamos aqui para servir. Tá certo. Né? Então tá bom. Bom, nós estamos terminando mais um programa. Eu tenho certeza que você foi edificado, que você foi abençoado. E se você sentiu o desejo de fazer uma das 3 coisas que eu falei aqui no início, ou o desejo de conhecer melhor o trabalho para poder replicar a experiência, se você tem o desejo de ser um voluntário, ou se você tem o desejo de doar alguma coisa para o trabalho, é só nos procurar. Nosso Instagram é @mandaquisolidário. Ali você pode mandar sua mensagem e nós vamos interagir com você. Tá certo? No mais, muito obrigado pela tua audiência. Espero que você tenha de fato sido abençoado e que você e a sua casa possam ser guardados e protegidos de todo mal. Neste inverno, quero fazer um pedido para você. Traga sempre no seu carro, na sua mochila, uma peça de roupa, uma blusa,
um agasalho, um cachecol, alguma coisa que você tenha certeza que você vai encontrar alguém na rua precisando, que você possa entregar. E se você vê alguém numa situação de extrema vulnerabilidade, dormindo em um lugar adequado, com esse frio, ligue 156 ou ligue 194 para a Defesa Civil, para que essas pessoas sejam atendidas, tá certo? Muito obrigado, que Deus te abençoe, uma semana debaixo da bênção e da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém?